vocês sabem, a sexta-feira a gente sempre reserva para estar trazendo talentos no mundo da arte, né? A gente traz escritores, compositores, trabalhamos na sexta-feira, estes artistas do mundo do artesanato, todo dia é dia. Mas na sexta-feira a gente reserva esse espaço para que esses artistas possam contar a sua história e colocar para fora um pouquinho do que eles sentem quando eles estão fazendo a arte deles. E hoje eu estou recebendo o JJ Torres, que é artista plástico, e que é o João Torres, e ele vem hoje para conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Porque todo artista dentro de si tem 1001 explicações e cada um tem um pouco da sua história para contar e por que ele se espelha em fazer artes assim. E é por isso que ele, que nasceu em Teresina, né? Tem uma mãe portuguesa, um pai pernambucano. Hoje ele vem aqui para conversar com a gente. Começou a fazer em quadrinhos a sua arte em 2013. E ele vai poder falar um pouco mais desse trabalho dele. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, bom dia. Sexta-feira é a sexta-feira de vocês. Ah, né? Para a gente poder falar um pouco desse mundo da arte. E é importante isso, viu? Porque aqui em Teresina a gente tem muito artista bom. Sim. E a gente precisa dessa cada um tem uma história para contar sobre sim, a sua arte, né? Porque a gente tem muitos pintores, a gente tem vários artistas, mas não é só para a gente mostrar um quadro por mostrar. A gente quer mostrar o quadro e que você pode dizer, não, a arte como essa, eu como artista também sei fazer. Mas você sabe a alma dessa arte? O que significa um quadro como este para um artista? O que na verdade ele vive e revive quando ele faz uma arte como essa, né? E ele vai poder explicar um pouco mais sobre este assunto que nós estamos tratando aqui. Cada um tem um ponto de vista diferente, né? Então, às vezes eu me espelho muito, assim, eu gosto muito de me inspirar na natureza, sim, no universo, por exemplo, como essa tela aqui. Eu vou segurar para você enquanto você vai falando. Obrigado. Sim, eu não sei se ela é assim ou ela é assim. Isso depende, porque isso aqui é um buraco negro, então no espaço você não tem ponto de referência. Olha aí, então, gente. Então, tudo faz de um jeito ou de outro. Pronto, você vai me falar da tua arte, me fala dela. Eu gosto basicamente de trabalhar com pintura abstrata, sabe? Porque a pintura figurativa, aquela que tem uma figura, uma imagem, por exemplo, se eu desenhar uma flor, na minha concepção, ela vai falar muito mais sobre aquela flor. Sim. Mas uma pintura abstrata, ela vai falar muito mais do que você está vendo naquela imagem. Então, quer dizer, do teu sentimento, do que você está sentindo naquele momento. Isso, exatamente, não é isso? Exatamente. Assim como você. No momento que você fez uma arte como essa, você tinha um sentimento dentro de você. Sim. Depois de feita, quando você for olhar, dependendo do dia, da situação, você já vai observar uma outra paisagem ali, uma outra história, um outro obstáculo, né? Obstáculo. E se você virar ele de cabeça para baixo, você já vai ver outra coisa mesmo. Sim. Você pode ver o mesmo quadro, você pode ver ele de 3 formas diferentes, de manhã, tarde e noite. Vai depender, por exemplo, se você acordar bem, você vai ver ele de um jeito. Se você for se estressando durante o dia, à noite você vai ver esse quadro totalmente diferente. Engraçado que o que você está falando, JJ, a gente está batendo esse papo aqui, eu acho muito legal a gente conversar sobre isso. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, Vanusa, você trouxe arte tal. Numa semana, na outra você trouxe a mesma arte, mas parece que você falou de uma forma diferente. Mas cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada arte também feita por aquela pessoa é uma arte diferente, mesmo que seja a mesma arte. E muito fisiologicamente falando, o vermelho que eu enxergo já é diferente do teu. A gente trouxe uma pessoa aqui, uma pessoa que faz trilha, e ele disse que uma das coisas que mais ele se emociona ao fazer trilha, que ele mais sente dentro dele, é que você entra ali naquela floresta, você entra ali naquelas rochas, você começa a perceber algo que a natureza te transmite, te mostra, que só Deus mesmo. Então, Platão tinha um pensamento que ele dizia o seguinte, que ele dizia que a arte, ela é perfeita porque você tenta imitar a natureza, que é perfeita, e a natureza é um fruto de Deus, é uma criação divina que é perfeita. Então, por isso que ele fazia essa ligação toda. Você falou da questão da natureza, o que você vê aqui, ó, por exemplo? O que você consegue ver daí? Não sei, eu consigo ver... Gente, eu tô vendo Cristo. A gente vai vendo coisas. Eu tô vendo Cristo, eu tô vendo Cristo aqui, ó, como se fosse uma coroa
o olhar baixo e todo o sentimento que eu tive aqui. Eu tô vendo, né? E esse quadro eu me inspirei no jardim da casa da minha mãe. Impressionante. Você tá vendo como é arte? No olhar de cada pessoa. No pôr do sol. Eu tô vendo Cristo de cabeça baixa, com lágrimas, sangrando e a coroa. Vocês acreditam nisso? Isso aqui é interessante. E aqui, por exemplo, se eu te mostrar, você vai dizer de cara o que é. Você vai ver, é uma praia. É uma praia, Simples. um mar furioso. É figurativo. É o figurativo. E o abstrato, você começa a pensar. E é impressionante, né? Como o mundo é e como as pessoas veem. Sim. E o que elas estão sentindo naquele momento, né? Deus, ele é perfeito e a natureza e a arte não é diferente. De jeito nenhum, nós somos criaturas. Agora você vai me contar um pouco dessa história. Que história é essa? Quer dizer que a mãe é portuguesa e o pai é pernambucano e você começou a fazer esses quadrinhos no ano de 2013. 2013. Me conta essa história dos quadrinhos que foram parar em Lisboa. Eu conheci uma pessoa chamada o Davi Prado. Ele é filho do Tarcísio Prado. E o Davi ele me mostrou o universo que é o quadrinho europeu. É diferente de quadrinho super-herói. O quadrinho europeu ele é um pouco mais jornalístico. Então, por exemplo, você tem quadrinhos lá que falam só sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda Guerra. São coisas bem mais reais, certo? E eu comecei a gostar, gostei do texto, eu sempre gostei de escrever também. Eu tenho um livro que eu nunca publiquei, eu preciso ainda ajeitar esse livro. Pô, vai lá, mexe nessa biografia e vem mostrar aqui. Exato, no Bom tem Dia. uns 20 anos esse livro. E aí eu pensei assim, acho que eu posso colocar esse texto que eu faço, eu posso colocar ele em imagem também, né? E aí eu fiz um quadrinho, era uma coisa muito simples, era um cometa que conversava com quem está lendo, certo? E de repente, no momento ele bateu numa nave e a história terminava aí. Muito simples, 6 páginas só, muito simples. Nossa, mas aí eu comecei a pensar, quem é que estava na nave, de onde é que veio a nave, onde foi que ela caiu, e aí a partir daí eu comecei a criar um monte de história. E essa história terminou com 260 páginas no fim das contas. Nossa, e foi parar em Lisboa. Eu fiz o lançamento em Lisboa. Menino, foi. Que chique. Em 2015. Agora 2014. sim, tendo uma mãe portuguesa e um pai pernambucano, você é o quê? Nasceu aonde? Eu nasci aqui, eu sou piauiense. Então você é piauiense. Eu sou piauiense. Gente, que mistura de muita coisa boa. boa. E minha irmã é amazonense. Menina, que história interessante, muito bom. E aí em 2015 você resolveu que dos quadrinhos você poderia ir para a tela. Explorar suportes diferentes, tamanhos diferentes. E até o tupi. O tupi, ele me influenciou muito porque eu fazia quadros pequenos, sabe? Sim. Abstratos pequenos. E o tupi olhou e disse, seu trabalho não é para quadro pequeno não, pode fazer coisa grande, pode fazer coisa grande. E aí eu comecei a fazer uns quadros grandes realmente, de 2 por 1,60. Nossa! E eu comecei a gostar muito disso, certo? E aí hoje eu estou com uma exposição coletiva, na Terra Siena, galeria, que abriu anteontem essa exposição. Eu tenho esse aqui tem 3x3, ó. 3x3. Nossa, que coisa. Olha que quadro maravilhoso. Perfeito. Esse quadro ele chama Reestruturação. E lá na Terra Siena, eu tô com um que ele é 4 por 1,60 e um de 3 por 1,60. Que eles se complementam, né? Muito bom. E aí me fala dessas exposições. Hoje você tem 21 exposições essa feitas. Eu acho que é a 21ª, de 2016 para cá. Foi quando você realmente se descobriu esse artista que você é. Foi. Recente, com tanto trabalho bem feito desse jeito. É porque a cabeça não para não. As ideias boas vão acontecendo, vão fluindo. E é uma verdadeira terapia mesmo, né? Essa aqui, ó, que tem 4 metros. 4 metros. Nossa, o que essa tua arte diz? O tema da exposição... Caminhada. Exatamente, tem a ver. O tema da exposição é território. Então eu quis trabalhar o território da morte e o território da vida. Então, eu vejo a morte muito por esse... Como você falou, é uma caminhada, é uma jornada, certo? E aí, para quem tem uma crença, quem acredita numa vida após a morte, numa divindade, num paraíso, a tela ela segue e vai lá para outra. Mas para quem não acredita em nada, ela para bem ali.
Nossa! Olha, e ele está com uma exposição ativa neste exato momento na Galeria de Arte Terra Siena, aqui em Teresina, né? É. E como é que é as visitações? Como é que as pessoas podem estar Acho que presentes? está funcionando à tarde. Eu acho que a partir das 14 horas, se não me engano. De segunda a sexta e sábado pela manhã. Muito bom. Aí fica por trás do estacionamento do Coco Bambu. E como é que fica esse artista? As pessoas que quiserem conhecer sua arte, que quiserem comprar suas artes. Tem o Instagram. Sim, vai aparecer aí na telinha. Que o Instagram é a forma mais rápida. É a referência, né? Sim, Para chegar sim. até você. Sim. Aparecendo aí na telinha. E é @JJ Torres? É @JJ Torres ART, arte. Pronto. Sem o E no final. Bom, primeiro eu quero te dizer o seguinte, que você não pare de desenvolver sua arte, que você vá mais longe, que você leve tanto Pernambuco, como leve também o Piauí, Amazonas, vá para Lisboa, vá para Paris, vá para onde for, mas leve a riqueza que nós temos aqui no Piauí, que com certeza envolve você no meio dessa história. E a inspiração que eu tenho. Verdade. Aqui, isso aqui é Luiz Olha Corrêa, aí. Barra Grande, aqui Olha isso aqui é só, a não pode metálica. faltar, gente. Não pode faltar, É. né? O nosso Piauí, a nossa capital, nossa Teresina. Parabéns, foi Obrigado. muito bom trazer Obrigado. tua arte aqui, conversar um pouquinho com você, bater esse papo aqui contigo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo.